Olá, amado, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Novo. Você sempre é e sempre será bem-vindo aqui. Nós vamos falar agora sobre nova ordem, sobre fim dos tempos, sobre o anticristo. Ou, na verdade, nós vamos reagir a um podcast onde o apóstolo Robinson Martins esteve, né? Na verdade, esse podcast é do canal da igreja dele. E esse podcast é muito esclarecedor. Se você quiser, dá uma procurada aí, Robson Martins, e veja os podcasts que fala muito sobre muitas coisas. E depois eu vou trazer mais alguns vídeos dele aqui pra gente também analisar, tá bom? Pra gente reagir juntos com isso. Ele vai falar sobre nova ordem, e aliás, se você não percebeu, a nova ordem mundial, quando você fala, aparece o Wikipedia aqui, falando um monte de coisa sobre isso, como se estivesse aprovando algo, né? Aqui no próprio YouTube. Porque exatamente é o que eles querem, né? Eles que mandam nisso. Então, ele vai falar sobre isso, você vai ver que provavelmente vai aparecer aqui, ó, embaixo desse vídeo aqui. Amados, vamos prestar atenção no que vai ser falado, porque é muito importante pra gente, tá? É muito importante você prestar atenção em tudo isso que vai ser falado. São informações importantíssimas. Nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias da igreja aqui na Terra, e vivendo os últimos dias, nós precisamos estar informados sobre tudo que vai acontecer e, principalmente, a nossa maior fonte de informação é a Bíblia Sagrada. E preste atenção, não é as Bíblias de aplicativos, porque muitas estão sendo alteradas, mas aquelas antigas de papel ainda têm todos os versículos que precisam. Gente, tem muita Bíblia sendo impressa nova, faltando versículos para tirar de contexto muita coisa, para não abrir teus olhos para algumas coisas, então preste atenção, guarde o que você tem na sua casa aí, é muito importante, tá bom? Estamos vivendo um tempo onde a igreja, se ela não buscar a Deus incessantemente, vai passar um aperto muito grande. Então, vamos acordar para tudo isso que está acontecendo. Bora então ver este vídeo, mas antes, não se esqueça que Alcance a Prosperidade, o curso Alcance a Prosperidade, que vai te ensinar a alcançar a prosperidade em todas as áreas da sua vida, está na descrição e no primeiro comentário fixado. Beleza? Bora então ouvir esse vídeo, esse podcast com o apóstolo Robinson Martins. Licenças, né, do seu capítulo 2, que aí frisa bastante a parte do anticristo. Vamos falar um pouquinho mais sobre o anticristo? Pode falar. Mas aqui, o apóstolo, ele fala sobre a questão do dia da apostasia, né? Antes daqueles dias, virá a apostasia. Essa apostasia, ela já está acontecendo? A apostasia de quem? Da igreja, do mundo? O que seria isso? Seria juntamente com o anticristo, antes do anticristo? Como seria? Então, nós já até citamos, né? Virar apostasia. O próprio apóstolo Paulo diz que o ministério chama de ministério da iniquidade a própria apostasia. Sim. Já está em ação. Sim. Ele sempre teve em ação. Mas ele vai vir com toda a força. A força total vem. Para chegar a uma plenitude. E para chegar à plenitude é um governo. Um governo unificado. Onde de tudo que o homem quer. Então tem que vir, de fato, nova ordem mundial. A apostasia que vai tocar na igreja vai ser essa. Essa vai ser a pior apostasia da igreja. Onde a igreja se vende, de fato, ao sistema da besta. Olha isso. Ele está explicando aqui sobre essa nova ordem, inclusive é o que eu falei para você, se você procurar no Wikipedia, eles estão falando que tem umas teorias, né, absurdas e tal, falando que é uma coisa boa, como se fosse uma coisa boa, né? E muitos aí, todos os governos, se você pegar, muitos falaram sobre uma nova ordem mundial, inclusive o que está no governo hoje no país, né? Então você vê que eles estão caminhando para isso, fazendo com que isso aconteça. Isso, a maioria, na sua maioria, governos esquerdistas, né? Então a gente vê que eles estão caminhando para isso. E muitos já estão se vendendo. Quantas igrejas já se venderam para esse sistema corrupto? Quantas? Você vê aí um deles, né, o Kleber Lucas, né, que se diz pastor, mas não é, né, um cara que nem vou falar nada, mas muitos como esse e muitos outros que se venderam até colocando Papai Noel na casa, né? Venderam-se colocando Papai Noel lá do São Nicolau, né, se vendendo a idolatria do mundo, criada pelo mundo para o mundo, para substituir ali a adoração ao Deus Sol nessa época, nessa data. E não comemoram mais Jesus, comemoram outra coisa, que não é Jesus, que não é o nascimento de Jesus. Lógico, nós sabemos que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Nós sabemos isso pela própria palavra. Não tem a data específica, mas tem o tempo, por causa da forma com que
no caso, as ovelhas estavam no pasto e tudo mais. A gente sabe o tempo, a época, e sabemos que não foi no Natal, porque lá é muito frio e as ovelhas, né, não ficam no pasto. Então, vamos lá. Amados, muitos estão se vendendo para o sistema. Preste atenção, porque é importante o que o apóstolo vai falar agora. E os santos, que diz aquele que vão... Essa é a paciência dos santos. Já vamos falar sobre arrebatamento já? Ó, estamos chegando agora a gente chega. Amém? O assunto é muito extenso. É muito extenso. Então, quando chega a questão do arrebatamento, é os santos que vão resistir. Aí Deus vai mostrar quem é e quem não é, meu filho. Sim. Amém? Aí é a coisa... Apóstolo, interessante que no Antigo Testamento a gente vai ver que aquele povo hebreu no início, né? Ele esperava um rei que viria trazer essa paz. Justamente essa Sim. paz que nós estamos falando agora, a falsa paz. Eles esperavam um Messias que viesse em uma falsa paz. Eles esperavam um Messias que viesse em um cavalo branco, né? E trouxesse a união dos reinos daquela época. Sim. E aí a gente vê que é uma coisa idêntica à nova ordem mundial de hoje. Sim. E isso vai trazer muito engano às pessoas, porque vai pensar que verdadeiramente o anticristo, né? É aquela pessoa, é um Cristo mesmo sentado no terceiro Cristo. templo. É o Cristo e que vai deles, levar que eles até esperavam. muitos cristãos ao erro, Então, a se enganar. É uma coisa importante, nós vamos ler essa passagem aqui, que Deus vai entregar eles a esse espírito sedutor de engano. Porque ele vai dar o Cristo que eles sempre quiseram. E outra, uma coisa importante, essa nova ordem mundial tem que ter uma religião mundial. Sim, E qual é o conceito? Vai misturar judaísmo, o conceito bom do judaísmo, sim, com cristianismo, com outras seitas e outras religiões. Hoje tem um ecumenismo, correto? sim. Sim. Mas não é ecumenismo. Ecumenismo é a unidade das religiões. Estou falando que o anticristo ele vai ter a religião dele, ele quer a religião dele, meu filho. Ele quer o mandamento dele. Ele quer criar os novos mandamentos. Então, se ele é o anticristo, o que Cristo deixou pra gente? Mandamentos. Sim. Ele vai deixar mandamentos. Lembra que eu falei da visão da Bíblia, aberta à luz de Lúcifer? Sim. Ele vai deixar uma nova Bíblia. Ele vai fazer um novo sistema de crenças mundial. Acabou. Caraca, Ele vai criar tudo que o homem sempre quis. Uma falsa ideologia. meu Deus. Olha isso, hein? Isso é muito importante falar isso aí. Anticristo, vou falar mais uma coisa, anticristo. Uma das revelações que foi muito forte que eu tive sobre ele. Eu lembro uma época, eu fui levado no espírito assim numa dimensão. Eu vi uma igreja muito grande, muito grande. Olha isso. E essa igreja, subiu um pastor, convidava outro pastor a pregar. E aquele homem começava a pregar, e tinha um encanto nele tão forte, que ele pregava sobre como prosperar, ele começava a pregar coach, ele começava a pregar coisas que não tinha nada a ver com a Bíblia. E muita gente ficava, uau, uau, todo mundo idolatrando ele. É uma igreja muito grande. Quando acabava aquele culto, aquele homem ia para uma sala, ligava um computador. E ele falava com outro homem que estava num outro computador, numa outra sala. E eu ia lá na outra sala ver quem era. Era uma sala escura. Quem estava sentado? O anticristo. Eu vi ele com a perna dobrada, com o mesmo terno de sempre, mesma roupa de sempre. Depois eu vou mostrar, tem um homem que é possivelmente ele é o anticristo. Do mesmo jeito, jeitinho igualzinho, mesmo rosto, mesma face, é aquele homem mesmo. Inclusive, ele tem um prédio nos Estados Unidos que está lá 666, o nome do prédio dele. Só para você ter noção, ele é um dos homens mais poderosos do mundo. É um dos maiores empresários do mundo. Ele era o conselheiro do Trump, entende? Olha isso, hein? E sempre vi aquele homem muito parecido com ele. Inclusive, ele é judeu ainda. Olha só, ele gosta de judaísmo. Inclusive, ele estava lutando pela paz entre a Palestina e Israel. Só para você ter noção. Caraca, é muita Então, coisa. e outra, a cara dele, meu filho, é uma carinha que todo mundo vai querer. Entendendo? Bom moço. Ele é o padrão, ele está entre o meio, entre a nossa juventude e os mais velhos. Ele é o equilíbrio entre as duas gerações, entendendo? Então, assim, só resumindo para vocês. E quando eu vi aquele homem conversando com outro, aquele pastor, falava assim, ó, soberano e exaltado. Aquele homem idolatrava o anticristo. Você que está sentado e exaltado. E começava a passar, nós fizemos isso, ele só fazia assim, ó. Só isso. Tanta arrogância, tanta idolatria naquele homem. Olha Esse homem isso. vai ser terrível. Eu lembro de uma visão que o senhor Ai, teve, desculpe. que o senhor... é a empolgação do assunto, né? Fogo. Porque isso já nos remete à volta de Cristo para próximo. Sim. Apóstolo, eu lembro da visão que o senhor teve que o anticristo ele já tinha uma porcentagem de aceitação, Aham. né? Então esse homem ele está observando todos os Ele já acontecimentos, né? ele já tem uma aceitação muito grande no mundo inteiro. Uhum. Ele é muito influente no mundo inteiro. Perguntas? Amados, vou dar um pause aqui. A pergunta Vou dar um pause aqui para mostrar para você de quem quem é esta pessoa. Olha só de quem o apóstolo está falando aí. Eu vi ele falando a respeito. Jared Kushner. Ele tem descendência judaica. Ele aí
né, é complicado, cara, é complicado. Mas ele é um dos conselheiros aí do Donald Trump, né? Anderson, mas você tá falando que o Donald Trump... Gente, Donald Trump não tá ligado com isso. Eu tenho certeza que uma hora ele vai se converter e talvez vai abrir os olhos para isso. Segundo a profecia, perdão, do próprio Brandon Biggs, ok? Não sei se vai, se não vai. Não põe minha mão no fogo por ninguém. Ninguém. Olha só, Jared Kushner, ele frequentou escolas judias, né? Porque ele é descendente judeu. E é o que eu sempre falo. As pessoas ficam falando, não, o anticristo é o fulano, é o Beltrano. Gente, você tem que lembrar que o anticristo vai enganar o povo judeu também. E o povo judeu não é fácil de ser enganado. Então, e o povo judeu só confia em judeu. Para ele confiar de que o anticristo seria o Cristo, porque é isso que eles vão pensar, o anticristo teria que ser judeu. E por isso, eu ponho aí as minhas moedinhas nesse cara aqui também. Ele tem um prédio 666 realmente nos Estados Unidos. Olha ele junto com o Trump aqui, né? Tá sempre com essa roupa, a maioria das vezes aí, gravata vermelha, terno azul bem escuro, quase que um preto, camisa branca. Tá sempre assim, sempre andando desse jeito. Aqui ele tá com a gravata cinza, né? Então ele tá sempre andando dessa forma. E muitos aí já dizem, né, que ele é o anticristo. Este aqui, né, que está aqui do lado novamente de Trump, ele é o anticristo. Eu não desacredito nisso, tá? Pelo contrário, ó, gravata vermelha novamente, terno mais azul, a maioria das vezes ele está assim, ó, gravata vermelha, terno azul, gravata vermelha, terno azul marinho, é sempre a maioria das vezes assim. Então, assim, eu acredito que o que o apóstolo Robinson Martins está falando aí tem um fundamento muito grande. Então, vamos prestar atenção nisso, porque ele tem todos essas indicações, né? Tem até um site que diz 24 provas de que Jared Kushner é o anticristo. Então, a gente vê aí, olha para isso, não é o Trump, não, ele não é o anticristo. Não é o Elon Musk, também não acredito que seja. Até porque para ser o anticristo, significa que você não acredita em Jesus, nem nunca professou ele como seu salvador, ou nunca professou como ele tendo existido. Isso Jared Kushner não fez. Agora, tanto o presidente Trump, né, como também o magnata aí, né, da Tesla, né, eles já falaram a respeito de Jesus, creem que Jesus existiu, e acredito que o Trump está se convertendo aí ao cristianismo, e assim também o Elon Musk, né, com algumas coisas que ele descobriu recentemente, tem aí se voltado para isso. Podem ser enganados por esse Jared? Pode, mas eu não acredito que eles são aí o anticristo. Eu acredito que o Elon Musk vai sim construir o chip, não com a intenção que o anticristo tem, mas ele vai construir, não creio que é o Neuralink, mas é algo ainda menor que vai ser colocado na testa ou na mão, né? Pastor Gelson. Boa tarde, bom dia ainda. Né? Em relação à questão de finanças, antigamente as pessoas, os mais idosos, eles até guardavam dinheiro num colchão, lembra? Uhum. Quem tem dinheiro na carteira hoje? Presta atenção nisso aí. Pessoas, né? Poucas pessoas. Hoje é mais fácil trabalhando com Pix, né? Transferência. Isso significa são passos curtos. Exige que na Bíblia implantação de chip, o código, em relação à parte do corpo Interessante humano. isso. Sim, é uma coisa que hoje o Pix, na verdade, ele é um dos passos, os maiores passos para a economia foi o Pix. Ele acelerou a economia mundial. Na verdade, quando criou o Pix, né, ele veio à tona e ele foi estabelecido agora, o aceleramento da economia é muito grande. Sim. E assim, quanto mais o ser humano ele aderir ao Pix e menos usar a moeda, maior é a prosperidade de uma nação. Quanto mais se imprime moeda, imprime dinheiro, notas, e fabricam moedas, né, significa que é mais difícil o controle, nós vamos ter mais inflação, mais roubos, né? Vai ter todo tipo de engano. Mas o Pix é o quê? É a maior segurança que tem para controle mundial. É a maneira de controlar financeiramente a gente, de sondar a gente. Então,
Não adianta guardar dinheiro debaixo do colchão que não vai valer de nada. Quando vai, não vai valer. Vai ter que estar depositado, vai ser tudo digitalizado. Quando vir a nova moeda, ela vai vir poderosa. Inclusive, né? Falar aquela visão que eu vi do dólar. Sim, sim. Eu vi o dólar valendo tipo 1,27, caía tanto dólar, que o dólar começou a cair. Começou. E assim, tem que cair para criar uma nova moeda. Eu vi o euro caindo esses dias também. Entendendo? O euro vai cair, o dólar vai cair muito, 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 muito. Por quê? Porque é para criar uma nova moeda. Vai ter uma nova moeda, vai ter um novo sistema mundial de uma moeda. Então, não vai ser dólar, não vai ser isso aqui, não vai ser euro, vai ser uma nova moeda. A gente tem visto essas moedas digitais cada vez ganhando mais espaço aí no mercado, né, Aposto? A gente não sabe de onde, qual será, mas não vai ser essa questão de Bitcoin, não vai ser nada disso. Absolutamente nada. Porque vai pegar um pobre, como é que o pobre vai ter 600 mil reais? Um Bitcoin vale milhares de reais, entende? Não tem nada a ver com isso. Né? A nova moeda ela vai ser uma moeda criada entre as nações, vai ter um nome dela. Né? Vamos ver qual o código dela, né? Se não vai ser 666 também de cara, né? Vamos ver. Acho que não. Vamos lá. A gente sabe que esse é um assunto muito extenso, muito grande. E se a gente for atrás de falar tudo, a gente vai terminar isso aqui só às 17 horas. É verdade. Então, assim, apesar que é um assunto extenso e que todos os cristãos, sinceros, que querem saber essa verdade, precisam entender isso, vamos falar um pouco da igreja, o posicionamento da igreja em si, em tudo isso. Porque, como a pergunta que eu fiz ainda há pouco, né? A igreja dormindo, não se interessando mais a isso, né? Porque a igreja precisa se alertar nesse sentido, precisa acordar. A igreja tem que dar uma total atenção. Não é uma meia atenção. Como assim? O meu espírito hoje, meu espírito totalmente ativo nisso. Isso existe uma responsabilidade. Mas eu quero que a pessoa só segure isso pra gente falar sobre arrebatamento. Daqui a pouco a gente vai entrar. O pessoal tá cheio de perguntas ali. Os últimos tempos a gente já vai falar agora. Então, amado, o que você pensa de tudo isso que o apóstolo falou aí? Né, a respeito de tudo isso que ele falou. O que você pensa a respeito disso? Né, sobre o anticristo ser essa pessoa e de tudo isso aí fazer parte do propósito, né, da nova ordem mundial. Eu acredito que tem base e muita base para isso, né? Mas o que você acredita? O que você pensa a respeito disso? Deixa seu comentário, deixa aí a sua opinião na descrição aqui abaixo desse vídeo para a gente ler também. Forte abraço a você, Deus abençoe e até um próximo vídeo.